Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma atividade de educação física, né? Nós vamos falar hoje sobre o sistema ofensivo, né, do voleibol, aqueles que são mais utilizados, né, tanto na iniciação quanto no alto rendimento, né? E só para reforçar a aula anterior, que a gente falou sobre os tipos de ataque, né? As formas com que as equipes atacam, né? Nós vimos que são 3 formas, né? Uma com toque, né, que é aquela que é o ataque de cheque, é quando você saca, a tua equipe saca, a equipe adversária não faz uma recepção tão boa, a bola atravessa para a sua quadra, né, e o cortador, o atacante que já está na rede, ele tem a percepção de atacar essa bola, né, sem precisar usar os 3 toques ou 2 toques, e já crava a bola para o outro lado, tá? Então, essa é a primeira situação, que é o ataque de cheque. Temos o ataque com 2 toques, quando a gente sofre o saque, né? A gente tem uma boa recepção, e aí o meu levantador, ele percebe que a equipe adversária está desatenta, né? Que ela não está focada naquele momento, ou não está esperando aquela segunda bola, né? Então, ele tem a percepção de jogar essa bola direto, sem levantar, fazendo a bola de segunda. E temos a tradicional, que é a bola com 3 toques, né? Quando você tem uma boa recepção, posteriormente você tem um bom levantamento e, por consequência, você vai gerar um bom ataque que tem grande possibilidade de gerar o ponto para a tua equipe. Então, são os 3 tipos de ataque, né? Um toque, ataque em cheque, 2 toques, que é a bola de segunda do levantador, e os 3 toques com o atacante cravando essa bola do outro lado da quadra. Lembrando, né, que existem 3 atacantes na rede, porém, o levantador pode ter a opção de jogar essa bola para quem está na zona de defesa, né, para esse atleta também efetuar o ataque. Porém, não pode pisar na linha dos 3 metros. Tá? E a gente viu também sobre as técnicas de ataque. São diferentes. Nós temos os tipos de ataque, que aí os tipos são a quantidade de toques que eu vou dar para finalizar esse ataque, seja 1, 2 ou 3, e as técnicas são diferentes, tá? As técnicas, foram que a gente viu os vídeos, que tinha a largada da Sheila, né? Que é especialista na largada, e vimos as cortadas, né? Que os gestos motores são diferentes, né? Nós temos a cortada com punho, flexão de punho, batida forte na bola, demanda mais potência do atleta, né? A fase de impulsão, a fase de corrida, ela é a mesma, tá? Tanto para a largada quanto para a cortada. Porém, o que muda é o gesto técnico na batida da bola. E aí vai variar. Se eu vou dar a cortada, eu bato com a palma da mão com força, direcionando essa bola para o outro lado da quadra, buscando cravar essa bola. Se eu tiver a percepção, como a gente viu no vídeo da Sheila, de que aquele momento a largada é a melhor execução de movimento, então eu vou lá e utilizo a ponta dos dedos, tá? Utilizo a ponta dos dedos para a bola passar ou pelo lado do bloqueio, ou passar por cima do bloqueio, e por cima da cobertura. Eu tenho que calcular a posição do bloqueio, aonde eu tenho que colocar essa bola e a possibilidade, da cobertura chegar na bola, e evitar com que eu conclua o ponto. Tá? Então, como eu falei anteriormente, são frações de segundos, que o atleta tem para decidir. Ele é altamente treinado, para executar essas ações, porém, o que vai valer naquele momento é a atitude do atleta, é a tomar a decisão, é o momento que ele achar que deve fazer a largada ou a cortada, e o mais importante é que ele consiga concluir o ponto para a sua equipe, certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês, nós vamos falar sobre os sistemas ofensivos, tá? Então, só um minutinho, eu vou estar compartilhando a tela. Então, tá aí. Os sistemas ofensivos no voleibol, tá? E eles vão falar sobre os sistemas táticos, tá? Para melhor entendimento técnico e tático das definições sobre os sistemas de jogo adotados no voleibol, é necessário, em primeiro lugar, ter sempre presente as posições que os atletas ocupam na quadra, de acordo com a definição da regra. Então, para você definir um sistema ofensivo, você parte do princípio
de que o atleta ele tem que conhecer as posições, tá? Então, isso é fato, que os atletas conheçam as posições para que ele adquira, né, as melhores condições e a sua especialização para determinada função, né? Lembrando que o levantador ele tem que ser específico para o levantamento, ele tem que ter uma boa criatividade, uma boa visão de jogo, né? O atacante ele tem que ser potente, forte, rápido, né? Muito alto. O defensor, que geralmente é o líbero, tem que ser ágil, tem que ter bom passe, boa recepção, para que cada um respeite a sua função. Lembra que a gente comentava nos outros esportes que o treinador tem as suas variações táticas, ele busca trabalhar aquilo que ele acredita dentro do jogo, né? Porém, ele deve sempre respeitar, né, as características dos seus atletas. Então, ele não pode impor um jogo que não seja de acordo com as características que o atleta apresenta, porque o atleta vai ter dificuldade para exercer a função, para fazer aquilo que é pedido, né? Então vai gerar mais dificuldade. Então o atleta ele tem que estar muito bem treinado e muito bem consciente do que está fazendo. Se ele não tiver entendimento do que está sendo passado, as atividades táticas não conseguem gerar bons frutos, tá? Então o treinador tem que sempre pensar na característica do atleta. E no vôlei é uma situação à parte. Por quê? Porque o vôlei tem um rodízio. Então não adianta o atleta ter as funções táticas, ser especificado no sistema de jogo, se ele não respeita o rodízio. Então, ele tem que estar muito atento com isso, né? Então, é importante que o rodízio seja respeitado, até para que não gere sanções para a equipe, tá? Então, qualquer sistema ofensivo, ele parte do princípio de que tem que estar posicionado dentro da regra do jogo, dentro da regra do rodízio, tá? Então, é muito importante que se tenha essa consciência, né, de que o rodízio ele é fundamental para que eu gere as ações ofensivas, tá? Então, eu coloquei as posições novamente, dá para reforçar, né, de que forma que as equipes iniciam, né? E nós vamos ver um vídeo no final da atividade que vai mostrar o levantador em todas as funções e como é que funciona, né, as ações do levantador, né, ele estando na posição 1, na 2, na 3, na 4, na 5 e na 6. Tá? Então, vai ter as variações, o vídeo vai mostrar essas variações, né, de que forma deslocar, né, para gerar ação ofensiva sem, né, desobedecer a regra do rodízio, sem estar sofrendo sanções aí dentro do jogo, tá? Então, a gente já, só para reforçar, a posição 1, né, ela é a posição de saque. Então, quem saca vai para a posição 1. Então, vamos lá, o Thierry sacou a bola, né, sacou, aí o Thierry jogou a bola na rede, certo? Aí ele vai manter na posição 1, aí o Matheus está na 2, mantém na 2, o Reinaldo está na 3, Gabi na 4, João na 5, Laís na 6. Aí vamos lá, nossa equipe sofreu ataque, né? Recepção do Thierry, que está na posição 1, ele joga no levantador, que está na posição 3, né? Aí vai lá, a Laís crava a bola, ponto. Então, quem estava na 1, que era o Thierry, vai para 6. Quem estava na 2, vai para o saque. E aí, assim sucessivamente. 3 ocupa a posição de 2, 4 de 3, 5 de 6 e... Não, 5 de 4, desculpe, e 6 de 5, tá? E aí, há o rodízio. E aí, nós vamos ter, por exemplo, o nosso levantador, a gente está jogando no 5-1, nosso levantador, ele está na posição 5 agora, certo? Quando a nossa equipe saca, ele mantém a posição. Depois, ele pode avançar para uma segunda ação, né? A nossa equipe não pontuou, ela vai sofrer o ataque, a gente não teve rodízio. O meu levantador que está na posição 5, ele tem que continuar na posição 5 até a equipe adversária sacar. A equipe adversária sacou, aí ele pode ocupar a posição 3, tá? Mas somente após o saque. Então, ele tem que estar atento. Se ele já estiver na posição 3 antes do saque, ele vai ser penalizado, a equipe vai sofrer o ponto por justamente não estar respeitando o rodízio. Então, é muito importante que o atleta conheça, né, e saiba naquele momento e esteja muito atento em relação ao rodízio, né? E o jogo é muito dinâmico, né? E tem hora que o atleta está tão focado que ele acaba não percebendo, né? E já acontece muito que o árbitro nem deixa o time sacar e já tem a orientação para que faça a troca, né? E respeite esse rodízio.
Então, as posições, só reforçando, né? Quem está na posição 4, 3 e 2 são os atacantes naquele momento. Portanto, somente os jogadores que ocupam essa posição podem atacar e bloquear dentro da zona de ataque. Tá? Lembrando que está o 4, quem está na 4, na 3 e na 2, no momento do saque, é os que estão na rede. Porém, se eu não tiver levantador nessa posição, eu continuo com 4, 3 e 2 na linha ofensiva. E somente 4, 3 e 2 podem bloquear. Ah, professor, mas o número 6 é o jogador mais alto da equipe, né? O jogador que está na posição 6, ele é o mais alto da equipe, né? Tem 2,35 m, mas ele não vai poder bloquear? Não, não pode. Ele não está na zona de ataque, ele não pode bloquear. Ele não pode passar a linha dos 3 metros. Então, ele tem que respeitar também esse rodízio, tá? Lembrando que as posições 1, 6 e 5 são as de defesas. Os jogadores que ocupam não podem bloquear, né, como eu falei anteriormente, só podem atacar se estiverem posicionados atrás da linha de ataque, na zona de defesa. Então, esses números, o cara que está na posição 6, que tem 2,35 m, ele pode atacar? Pode, só não pode pisar na linha dos 3 metros. Se ele pisar na linha dos 3 metros, né, ele invadiu, então não vai ser gerado ponto. Mas se ele saltar antes dessa linha, ele pode sim, né, efetuar o ataque. Não pode efetuar o bloqueio. O ataque pode, normalmente, efetuar essa ação, tá? Lembrando que na posição 1, 6 e 5 são as posições de defesa. Então, quando a nossa equipe sofre o ataque, a bola está com a equipe adversária, tem a entrada do líbero, tá? Aí o líbero entra na posição... Geralmente ele entra na posição 6, porque ele fica centralizado. Mas, por exemplo, se eu tiver na posição 5, um bom passador, um cara que defende bem, então o líbero não vai entrar na posição dele, vai entrar numa outra posição. Vai respeitar a posição do 5, que também tem características defensivas, né? Por exemplo, o número 6, que é aquele cara de 2,35 m, ele vai ter mais dificuldade para defender. Então, provavelmente, né, o líbero vai entrar no lugar dele para poder ter uma boa recepção, né, para poder ter uma boa ação defensiva, tá? Então, a gente tem que estar atento sempre nessas posições, e aí parte do princípio do que é a função tática, né? O atleta, no princípio do jogo, respeitar o rodízio e, posteriormente, feito o saque, né, vai de acordo aí com o que a equipe pede, com o sistema de jogo que a equipe acredita, né? Lembrando que sempre vai haver variações, a gente vai ver mais à frente, né, dependendo do jogo. É muito importante que as equipes tenham. A gente já falou isso em outros esportes, né? E volta a falar do vôlei, porque, inclusive, o vôlei é o precursor, né? A gente, quando joga com o adversário, a gente está jogando contra uma outra equipe, né? A gente não joga contra nós mesmos, né? Então, a gente tem que treinar de acordo com o que a outra equipe faz. Então, os estudos, né, as análises, buscam cada vez mais deixar a equipe preparada para as ações, né, dos adversários. Então, eu vou jogar de forma tática, de forma ensaiada, treinada, né, de acordo com o que a equipe adversária faz. Então, sempre respeitando também o lado do adversário. Tá? Então, hoje não se faz mais o jogo do que eu acredito apenas, né? Tem que ter aquilo que eu acredito, tenho que reforçar isso durante os treinamentos, porém, nos jogos, eu tenho que ter a preocupação, né, de poder entender o que pode ocorrer do outro lado, o que a equipe adversária pode fazer contra a minha equipe, tá? Então, nós vamos falar sobre o sistema ofensivo. A gente falou sobre a tática, né? Explicamos as posições, né? Reforçamos que a equipe deve respeitar o rodízio e, a partir do rodízio, fazer as ações ofensivas. Então, o sistema ofensivo, o que ele é? Né? Ele é utilizado nas táticas do voleibol, né? Também são chamados de sistemas ofensivos, pois levam em consideração a forma com a qual distribuem-se e dividem-se os números de atacantes e levantadores entre os 6 jogadores da quadra. Então, a gente vai... toda vez que a gente falar os números, tá? Primeiro vem os números dos atacantes. Então, nós vamos lá, ter 6-0, né? Vai ter o 5-1, né? O 4-2. Então, os números que vêm à frente são dos atacantes. Os números que estão atrás são dos levantadores, tá? Então, a gente vai ver cada um deles posteriormente. Né? Então, a tática nada mais do que você ter um sistema ofensivo treinado, né? Variando a situação. Se você tem, naquele momento da rede,
3 atacantes altos, né, você vai jogar de uma forma. Se a tua rede não te propicia ter um ataque forte, de repente tem 2 levantadores na rede, né, você vai mudar o sistema para poder respeitar as individualidades dos jogadores. Então, esse sistema ofensivo ele vai variar durante o jogo, tá? Não é engessado num só sistema. Eu vou começar o jogo num sistema e vou terminar esse jogo num sistema. Não. Vai variar de acordo com o tamanho da nossa rede, tá? E de acordo com o que a equipe adversária te propicia durante os jogos, tá? Então, as funções táticas. A gente falou sobre, né, as táticas ofensivas e as funções individualizadas, né, com que cada atleta tem que se preocupar durante os jogos, tá? Importante que ele tenha essa consciência tática, né? Cada vez mais o jogo pede que o atleta entenda a parte tática, não somente ele seja bom tecnicamente, seja bom fisicamente, mentalmente, né? Seja um cara focado, de bom emocional, se ele não tem entendimento do jogo. Então, a parte tática é fundamental para que o atleta exerça as melhores ações, né? Para que eu tenha boas tomadas de decisão, eu tenho que ser um atleta inteligente. E um atleta inteligente ele vai observar as ações que pode ser feita, o atleta inteligente vai entender as táticas, né? O que o treinador pede, o que acontece muito, né? O treinador impõe a sua forma de jogar e muitas das vezes o atleta não entende, né? E aí o que acaba ocorrendo? Ele não pergunta, ele gera dúvida na cabeça dele, né? Ele vai fazer as ações de acordo com o que ele acredita, não do que foi treinado, né? Então o atleta ele tem que ter essa consciência, né? Que a função tática é importantíssima. E para que ele tenha êxito nas ações, ele tem que ter entendimento do jogo. Tá? Então, é muito bom, muito importante reforçar isso, né, para que fique bem claro que as funções táticas, né, ela parte das ações coletivas, porém, né, dentro das ações coletivas, existem as ações individuais, e essas ações é que vão gerar um bom desempenho coletivo. Tá? Então, sempre lembrando que cada atleta tem a sua importância na parte tática. Né, no voleibol, de acordo com o estudo tático, os jogadores são divididos em portadores, ou atacantes e levantadores, tá? Então, as funções táticas, eu tenho o levantador, que pode ser 1 ou 2, né? E eu tenho os cortadores, atacantes, que podem ser 5 ou 4, dependendo do sistema de jogo que eu utilizo, tá? Durante a partida, após a equipe se defender de um saque ou de um ataque adversário, o segundo jogador a tocar a bola geralmente executará o toque de levantamento, que é a preparação para o ataque. Então, esse jogador, quem é esse jogador que faz essa ação? Quem pode me... Agora não estou lembrado quem é esse atleta. Vamos lá. Durante a partida, após a equipe se defender de um saque ou de um ataque adversário, o segundo jogador a tocar a bola geralmente executará o toque de levantamento. Quem é esse cara? Que posição que ele joga? Quem é esse cara que faz a segunda ação? Tem a recepção, depois tem o... Bora, Matheus, bora, Reinaldo, bora, Lucas. Gabi, Pedro. Quem é esse atleta? Quem é João? Vou repetir, durante a partida, após a equipe se defender de um saque ou de um ataque adversário, o segundo jogador a tocar na bola geralmente executará o toque de levantamento. Quem é esse jogador? Levantador. Quem? Levantador. O levantador. Se ele faz a ação do levantamento, e aí é que a gente fala, o levantador, em muitos dos casos, né? Antigamente se fazia muito isso, hoje menos. As câmeras flagravam as ações que o levantador estava planejando. Então, ele partia dele as ações, as tomadas de decisões, de quais movimentações eles fariam. Isso já estava pré-combinado, né? Então, você tinha a 1, a 2, a 3, a 4, enfim. Então, ele indicava, era o indicador da equipe do que seria feito, de qual ação seria produzida naquele momento. Tamanha a responsabilidade que ele tem, né? E a leitura de jogo que ele tem, que ele exerce durante as partidas. Então, é importante que o levantador seja o cara mais criativo de todos, tá?
ele seja o mais inteligente e ele que vai gerar as ações ofensivas. Ele é determinante para que você tenha um bom ataque, né? Não esquecendo que a recepção também é determinante para que gere esse bom ataque. Mas o levantador, tendo essa bola nas mãos, ele que vai distribuir o jogo, é ele que vai tomar a decisão para que a equipe tenha facilidade na hora de atacar. Os jogadores dentro de uma equipe, melhor executando o toque de levantamento, são chamados de levantadores. Para essa função é necessário que o jogador tenha um bom toque de bola, seja calmo e tenha muita iniciativa. O que a gente falou, tenha tranquilidade, seja inteligente, criativo e tome as iniciativas para que a equipe gere bons ataques, né, e efetue os pontos. O jogador que tem a função de cortar é chamado de cortador ou atacante. Para essa função é necessário que o jogador tenha boa impulsão, seja observador e saiba enviar a bola de maneira que o adversário não possa se defender. Tá? Então, lembrando aí que o atleta que ataca tem que ter boa impulsão, ele tem que ser muito potente, muito forte, para que gere velocidade nesse movimento, né, e dificulte as ações ofensivas da equipe adversária. Agora a gente vai falar sobre os sistemas táticos, né, os sistemas ofensivos. Nós temos aí 4 que são utilizados, alguns já não são tanto utilizados, né, já foram bastante utilizados, porém já não são mais. Aqui o 6-6, leia-se 6-0, tá? Foi um erro de digitação. Mas é o 6-0, o 3-3, o 4-2 e o 5-1, tá? A gente vai falar sobre cada um deles. Aqui o 6-0, né, que seria 6 jogadores posicionados. O 6-6 também é considerado porque você tem 6 atacantes, tá? Por isso que é o 6-6. Você tem 6 atacantes e 6 levantadores, tá? Então, por isso que fica 6-6. O número de levantadores são 6, de atacantes também são 6. Tá? Por quê? Esse esquema é utilizado muito na formação. Ele é utilizado muito na iniciação esportiva. Para que ele é utilizado? Por que você não gera um levantador específico na iniciação? Porque é importante que esses atletas que estão iniciando no esporte, eles tenham uma vivência em todas as posições, tá? Para que gere essas especificações futuras. Eu vou descobrir ao longo desse processo de iniciação o atleta que tem vocação para defender, o atleta que tem uma vocação melhor para atacar, um atleta que tem vocação melhor para levantar, mas para isso eu tenho que fazer com que ele passe por todas as posições. Por isso o 6-6 ele é muito utilizado na iniciação esportiva. Nos campeonatos escolares, né, que a gente tem na nossa cidade, muitas equipes utilizam desse sistema justamente por conta de estar na fase, né, de iniciação esportiva. Então, no sistema 6-6, todos os jogadores ocupam a função de levantadores e atacantes, não havendo a especialização por funções e posições. A zona de levantamento é a posição 3, dessa forma, no rodízio de saque, quando o jogador estiver nessa posição, realizará a função de levantador, tendo nas outras posições da zona ofensiva a função de cortador. Então, como eu não tenho um levantador específico, aquele que cair na posição 3 vai ser o levantador da vez, vai ser o cara que vai ter a ação de levantar, tá? Os outros, que são na posição 2 e 4 na fase ofensiva, são os atacantes, e quem tiver na 5, na 6 ou na 1, né, e também tiver boa característica de ataque, também pode fazer essa ação, tá? Esse sistema é o mais utilizado pelos iniciantes pela sua facilidade de compreensão e assimilação, pois não ocorrem as trocas de posições e infiltrações, que fazem parte da especialização, podendo então vivenciar todos os fundamentos de forma completa em todas as posições das zonas ofensivas e defensivas. Então, foi aquilo que a gente falou. O importante para esse atleta que está iniciando é ele vivenciar todas as posições, tá? E aí ele vai se descobrir ao longo do tempo, né, ao longo dos treinamentos, qual é a sua especialização, mas não reforçar essa especialização precoce, tá? É importante que o atleta tenha essa formação global, posteriormente ele vai para uma área mais específica, tá? Nós temos o 3-3, tá? Nesse sistema são 3 cortadores e 3 levantadores, na posição inicial desse sistema. A distribuição de jogadores é realizada intercalando-se um levantador e um cortador. Então, o que acontece? Se eu tenho 3 levantadores e 3 cortadores, na rede não vai coincidir
né, de ter 3 atacantes e 3 levantadores atrás da linha de defesa. Não, eu vou sempre ter ou 2 atacantes na rede e 1 levantador, ou o contrário, 2 levantadores e 1 cortador, tá? Vai depender do rodízio. Então, essas funções são específicas, né? E eu vou ter, dentro da distribuição tática, naquele momento do rodízio, né, a ter as ações ofensivas. Na atualidade, esse sistema não é mais utilizado devido às dificuldades e deficiências na armação tática, principalmente no sistema ofensivo. Então, foi aquilo que eu falei anteriormente, alguns daqueles sistemas já não são mais utilizados, né? Tamanha a complexidade para a execução desses movimentos. Então, ele já não é tanto utilizado, porque você imagina ter uma equipe com 3 levantadores e 3 atacantes, tá? Então, quem vai ser o cara que vai ser o atacante? Ele vai estar muito marcado. Se eu tiver 2 levantadores na rede e 1 atacante, é óbvio que o meu levantador vai buscar esse atacante, né? Então, facilitaria muito a defesa adversária, né? O bloqueio, né? Já estaria posicionado, condicionado a estar marcando esse atacante, né? Uma bola surpresa seria colocada no outro levantador, mas será que ele teria condições, né, de efetuar um bom ataque? Então, por isso, pela complexidade de gerar movimentação, a complexidade de ter 2 atacantes na rede a cada rodízio, fez com que esse esquema fosse praticamente extinto, tá? Para que praticamente fosse pouco utilizado, né, durante os jogos. Com o rodízio de jogo, irá coincidir a presença dos 2 levantadores e o cortador da rede, sendo esta a maior eficiência do sistema ofensivo, no qual, por meio de uma troca de posições, um deles poderá realizar a função de atacante. Foi o que eu falei anteriormente. Se você não tem 2 atacantes na rede, além do levantador, você vai gerar, né, uma facilidade maior para a defesa e você vai ter menores opções para esse ataque, vai dificultar as ações. Serve para equipes com eficiência nas habilidades dos atletas ou para iniciantes, devido à facilidade de implementação e desnecessidade de troca e infiltração, tá? Nós vamos falar agora sobre o 4-2 simples. Nesse sistema, o avanço da especialização das funções dos jogadores dentro da zona ofensiva e defensiva fica mais evidente e funcional. Então, diferente do 6-6, eu já passo a ter 4 atacantes e 2 levantadores. Então, eu já tenho o início da especialização. Então, lá na minha iniciação, eu já tenho que ter que, na minha equipe, existem 2 atletas com qualidade de levantamento e 4 atletas com qualidade de atacar. Tá? Então, já tem o início aí da especialização. As trocas, né, são realizadas visando uma melhor disposição, equilíbrio e fortalecimento dos sistemas, por meio das habilidades técnicas e características individuais dos jogadores. Lembrando, olha lá, tá vendo? A função específica que cada atleta vai desempenhar está dentro das ações táticas. Porém, eu devo sempre respeitar as habilidades que o atleta tem tecnicamente, né? E as características que ele tem. Então, eu não posso fugir disso. Para que eu tenha uma boa execução tática, eu tenho que respeitar a característica do jogador, tá? A zona de levantamento é na posição 2. Nesse sistema, podemos distinguir 2 posicionamentos táticos bem específicos, tá? Então, ó, diferentemente do que acontece, nós vamos ver mais à frente na 5-1, ou mesmo na 6-6, que a zona de levantamento é na posição 3, nesse tipo de ataque do 4-2 simples, a posição de levantamento é a 2, tá? Então, a posição 2, na saída de rede, vai ser a posição de levantamento, a posição que o levantador vai deslocar. Então, já tem a especialização, já tem os jogadores específicos, tá? E as posições que vão gerar esses ataques. Deixa eu passar aqui. Agora nós vamos falar sobre o 4-2 com infiltração. Comparando com o sistema 4-2 simples, temos 2 mudanças básicas. Primeiro, a infiltração, a distribuição das bolas dos levantamentos. Está sob a responsabilidade do levantador, que ocupa a zona defensiva, posição 1, 6 e 5, e infiltra entre os atacantes para efetivar sua distribuição, seja na formação do sistema de recepção ou do sistema defensivo. Então, vamos lá. Nós vamos ver isso no vídeo. Se o levantador está na posição 1, 6 e 5, existe a infiltração, ele vai entrar entre os atacantes para que ele consiga ter ação de levantamento, tá? E a situação 2 é a zona de levantamento. Em virtude de
haver 3 atacantes na zona ofensiva e a zona de levantamento está na posição 2, 1 ou 2, ou seja, entre os atacantes das posições 2 e 3. Então, nessa situação, o levantamento pode ser gerado na posição 2, a exemplo do 4-2 simples, tá? E aí você vai ter os 3 atacantes na rede também, certo? Então, ele ocupa essa posição 2 ou 3, certo? E vai ficar entre a 2 e a 3 para que ele consiga efetuar esse levantamento. Então, é importante que tenha essa infiltração, né, para que gere, né, as ações ofensivas. Então, isso tudo é pré-determinado, né, nos treinamentos, né, para que sejam executados nos jogos. Nós temos aí o 5-1. O 5-1 são 5 atacantes e um levantador. Sistema atualmente utilizado pela esmagadora maioria das equipes de alto nível, sejam seleções nacionais ou clubes. A adoção desse sistema necessita das infiltrações, especializações dos jogadores e, consequente, maior habilidade individual para o sistema ser bem utilizado, pois é o mais difícil. O vídeo que nós vamos ver a seguir, ele especifica a função do levantador, tá? Em cada uma das posições e como é gerada essa movimentação. Então, ele é utilizado por grande parte das equipes de alto rendimento, né? Por conta de você ter um levantador específico, que é muito bom, que é o cara mais criativo, e você vai ter as 5 opções de ataque, tá? Dentro desse sistema de jogo, né? Você vai ter sempre a rede 2 atacantes, mais 3 atacantes que estão atrás da linha de defesa, né? Então, você consegue gerar um sistema agressivo, né? Falando do jogo, né? Um sistema que consiga causar na equipe adversária dúvidas, porque você vai ter inúmeras opções para que o levantador efetue esse levantamento, né? Vai gerar um desconforto maior para a equipe adversária, por consequência, vai te facilitar as ações ofensivas da tua equipe. Didaticamente, podemos dizer que o sistema 5-1 é a junção do sistema 4-2, simples, com o sistema 4-2 com infiltração. Com o levantador estando na zona ofensiva, atuará como no sistema 4-2 simples, realizando as trocas de posições, indo ocupar a zona de levantamento na posição 2. Porém, quando nas posições da zona defensiva, procederá com 4-2 com infiltração, realizando a infiltração e indo ocupar a zona de levantamento na posição 2,5, tá? Então, ele pode variar. Dentro do 5-1, nós vamos ver isso no vídeo, tá? Geralmente, ele vai cair na posição 3, mas há variações que ele acaba indo para a posição 2. E há variações que ele fica na posição 2,5, tá? O que é a posição 2,5? Ele fica entre a posição 2 e a posição 3, tá? Então, ele não fica nem no meio da quadra, nem na posição 2 mais na ponta. Ele fica nessa junção para que justamente você tenha 3 atacantes. Essa troca é realizada quando ele está na posição 1, 6 ou 5. E após o saque, né? Então, vou voltar aqui, ó. Após o saque, o levantador está na posição 6, certo? E aí, a equipe adversária sacou. Ele vai infiltrar, ele vai ficar entre a posição 2 e 3, a posição 2,5, tá? E aí, após o saque, ele vai infiltrar nessa posição e vai efetuar o levantamento, seja para a posição 2, para a posição 3, para meio de rede, seja para o atacante que está na 4. Então, ele vai ter 3 opções ofensivas, né? Podendo jogar a bola na saída de rede, no meio da rede ou na entrada da rede, além de poder jogar essa bola para quem esteja na zona defensiva, desde que seja o atacante, né, com qualidades para efetuar esse ataque da linha de defesa. Então, está aí as posições, né, as funções táticas dos sistemas ofensivos, né, são 4, um deles já pouco utilizado, um mais utilizado na iniciação, né, outros 2 utilizados na fase adulta, porém, existe um que é o 5-1, que está mais em evidência, tá? Embora também ele seja uma variação do 4-2 simples e 4-2 com infiltração. Vou compartilhar o vídeo que vai especificar essa posição, tá, do levantador em relação ao início, tá, das jogadas. Tá, ele vai sair aqui da posição 6. Tá? Vai sair na posição 6. Ó.
Nós vamos ver na prática. Ele vai para o levantamento. Vai estar na posição 6. Está vendo aqui a posição 6? Nós vamos ver na prática essa troca. Ó lá, sacou, ele já saiu, já infiltrou, está na posição 3. Tá? Mais uma vez, ó, saiu da 6. Já foi para 3. Mais uma. Ele sempre respeita a posição que ele está. Tá? Quando o atleta tem a participação do saque, ele pode fazer essa movimentação. Agora ele vai sair da posição 5. Se atentem às movimentações. Agora vai ser a posição 4. Vai esperou sacar. Já foi para a posição de levantamento. Ó. Ali estava na posição 3. Ó lá, novamente, sacou, ele já saiu. Ocupou a posição 3, jogou a bola a entrada de rede. Novamente, bola de entrada de rede, isso é o Giba. Novamente, posição 3. Olha lá, buscou quem estava atrás, tá? Bola na cena de rede, André Nascimento. Ganhou. De novo, André Nascimento. Esse é o ponto oposto. Saiu. De novo, ó. De novo, André Nascimento. Será que atacava pouco, André Nascimento? E aí ele já está na posição 3, tá? Então, ele está na posição de levantamento. Então já não vai gerar essa troca, né? Ou ele pode cair para a posição 2,5 no máximo. Na prática, ele vai. A mudança que tem ali, ele para a posição 2,5. Olha lá, mas ele está na 3 agora. Já manteve na 3, não precisa fazer a troca. Aí já é mais simples, tá? Não existe a infiltração do levantador. Bola no Gibas, entrada de rede. Gustavo, meio de rede. Gustavo de novo. A bola de segunda. Esse aí é o Ricardinho. Bola de segunda. Bola André Nascimento. De novo André Nascimento. Virava pouca bola, André Nascimento. Posição 2, olha lá. Agora vai ser na posição 2. Já é a posição que, dependendo da movimentação, já pode continuar aí também. Ou posicionar na posição 3 ou posição 2,5, tá? Mas também já não existe a infiltração porque ele já está na rede.
Aí vai estar na posição 1, posição de ataque. De defesa, desculpa. Então, tá aí foi a movimentação do... Deixa eu só desligar aqui, só ficar tocando. Bom, então, essas são as movimentações do levantador, tá? Do sistema 5-1. Vocês perceberam que sempre ele respeita o rodízio, tá? Para depois ele buscar a sua posição para a execução de movimentos de levantamento, tá? E de execução de ataque. Então, é importante essa movimentação, são as variações, né, dentro do jogo, né? A seleção brasileira foi referência, ela é referência até hoje, mas essa equipe foi referência na época, porque jogava de forma muito objetiva, né, de forma muito rápida, né? Você vê os ataques, os levantamentos do Ricardinho, né, e os ataques do André Nascimento, do Gustavo, né, do Giba, do Rodrigão, enfim, do Dante, dos caras que atacavam, eles estavam quase sempre sem bloqueio, né, por conta da movimentação e velocidade que a equipe gerava, né? E o 5-1 era muito utilizado. E aqui, aquele vídeo é de 2008, né, na Olimpíada de 2008, então já tem aí 12 anos, certo? E ainda é uma referência para quem atua no voleibol, tamanha o feito que a equipe do Bernardinho fez, né? Sendo aí referência até hoje, 12 anos após, e 12 anos do esporte é uma eternidade, tá? É muito tempo, e continua sendo uma referência por conta do que fez lá atrás, né? Por conta do que trabalhou lá atrás. Na semana que vem, eu dei um recado no início, tá? Vou reforçar agora no fim. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer a nossa avaliação mensal, tá? Então, 7h25 a gente inicia, todo mundo 7h25, tá? Para somar aí a nota bimestral. Na quinta-feira da semana que vem, a gente faz a nossa revisão do conteúdo, aí disponibilizo para vocês no Casa PP, tá? E aí depois não tem mais aula teórica, e aí até o final do ano só aula prática, tá? A gente elabora aí, até saindo um pouquinho das especificações dos esportes, tá? A gente vai elaborando as aulas aí para o resto das atividades do ano, tá bom? Então, semana que vem, terça-feira, 7h25, trabalhinho nosso mensal, certo? Vai ser online, ok? Beleza? Obrigado pela participação de todos, tá? Tenham todos um ótimo final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, tchau, tchau, valeu! Bom, então nós vamos ouvir então essa música, né, A Valsa dos Clowns, e vocês vão pensando, vão acompanhando, então vão pensando nessas questões, ok? Na velocidade da música, se ela é lenta ou rápida, como seriam os movimentos, né? E como seria o figurino é a roupa, né? Como as pessoas se vestiriam para apresentar essa música num palco para as pessoas, quantas pessoas devem participar, ok? Vamos lá, deixa eu abrir ela aqui e já compartilho com vocês. Enquanto eu abro aqui, vocês viram o rosto do Chico, que eu passei para vocês? Vocês lembraram do rosto dele, de alguma maneira?
Lucas lembrou. Alguém lembrou dele? João lembrou, João? Reinaldo lembrou? As meninas, Gabi, Manu, Laís, Pedro e o Thierry, não? Pedro não conhecia mesmo? Tem a Gabi? Então tá lá, agora vocês já conhecem. Deixa eu achar onde eu guardei. Ah, já está aqui. A valsa. Também é... Aqui, peraí. Deixa eu ver se tem a letra aqui. Aqui, ó. Não é a letra aqui. Aqui é só a música. Vou tentar achar a letra aqui onde eu salvei, tá? Mas eu já vou pôr a música, vão acompanhando pela apostila, ok? Em toda canção, o palhaço é um charlatão, esparrama tanta gargalhada da boca pra fora. Dizem que seu coração pintado toda tarde de domingo chora. Abre o coração do palhaço da canção, eis que salta outro farrapo humano e morre na coxinha. Dentro do seu coração de pano, um palhaço alegre se anuncia. A nova atração tem um jovem coração que, apertado por estreito laço, amanhece partido. Dentro dele sai mais um palhaço com olhar caído. E esse charlatão vai cantar sua canção, que comove toda a arquibancada com tanta agonia. Dentro dele um coração folgado cantarola uma outra melodia. Em toda canção, um palhaço é um charlatão. Esse charlatão vai cantar uma canção. Essa vocês conheciam? Não, né? Essa não é tão conhecida como aquelas que eu falei do Chico para vocês. Já não é uma música tão... Gostaram da música?
É bonita, né? E da letra, o que vocês acharam? Boa, João. Uhum. Meninas, estão tão quietinhas. O que vocês acharam? Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho bonita essa letra, eu acho muito bonita. Então, vamos lá, vamos tentar responder essas questões aqui. Vocês pensaram, vocês estavam ouvindo, acompanhando a letra. Então, ela é uma valsa, né? É uma valsa. E como é que é o andamento, gente? Como é que é o andamento dessa... se fosse dançar ela, né? Se a gente tivesse que dançar, como dançaríamos, né? Quem responde? Quem quer falar? É lenta, é rápida? Vamos lá, pessoal. É fácil. Não tenho medo de falar. É lenta. É lenta. Né, Matheus? É lenta. Os movimentos, né? Os movimentos, como seriam esses movimentos? Vamos lá, pessoal. Também seriam lentos, né? Suaves, acompanhando a velocidade, acompanhando a música, né? Os movimentos seriam suaves também. E o figurino? Vamos lá. O que seria usado? Que roupa, que tipo de roupa, que tipo de roupa seria usada nessa apresentação? É muito fácil, pessoal. Vamos. Uma pessoa se vestir de palhaço. É claro. É o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é esse, né, Lucas? É esse mesmo. E quantas pessoas dançariam? E aí, gente? Quantas pessoas vocês colocariam? Depende. Depende assim como você acha? Tempo de duração? Não, assim, as pessoas, né? Quantas pessoas... Depende de como quem planejou a dança quer que ela seja apresentada. Se entendi. ela quer que seja apresentada como ponto de vista solitário do palhaço, o único protagonista seria o palhaço na dança. Exato. Mas também poderia fazer o palhaço dançando com outras pessoas, com o público. Com o público. Se ele está se apresentando e tiver público, pode ter mais gente mesmo, exatamente. É isso aí. E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, é isso aí, gente. Acho que sobre essa valsa dos clowns, é isso aí mesmo. E na página 330, se a gente virar a página aqui, vamos lá para a página 330. Deixa eu ver que horas são, pessoal. Dá tempo de terminar aqui, ok? Ainda temos bastante tempo, dá para a gente fazer tranquilo com 15 minutos ainda de aula, fazer essa técnicas de danças teatrais. Vamos responder, preencher esse esquema que está aqui, tá?
Vocês abriram já? Página 330? Tá. Técnicas e danças teatrais relacionando conceitos. A palavra circos, né, espetáculo, foi a origem do circo, né, do circo que a gente conhece, que está presente em espetáculos circenses e está presente no Grande Circo Místico, que é um musical de Edu Lobo e Chico Buarque, inspirado num poema de Jorge de Lima, né? Então, aqui, ó, os espetáculos circenses, né? Artistas. Aqui, nesses espaços em branco, nós vamos colocar artistas circenses. O que a gente pode pôr aqui, gente? Vamos lá? Quem fala um aí primeiro? Malabarista. Malabarista. Perfeito. Palhaço. Palhaço. Mais um. Mágico. Mágico ou ilusionista, é a mesma coisa. Mágico. Perfeito. Mais um. Deem uma olhada aí para trás, que tem. Contorcionista. Exato. Contorcionista. Isso aí, Lucas. Perfeito. Então, aqui a gente está encerrando esse capítulo, tá? Vocês têm alguma dúvida desse capítulo? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Querem comentar alguma coisa? Deixa eu ver se não tem nada mais que eu gostaria de mostrar para vocês do circo, a respeito do circo. Que às vezes eu acho algumas coisas interessantes, guardo aqui, e às vezes dá tempo e às vezes não dá. Então, eu já passei, acho que o samba circo. Passei já os shows do Cirque du Soleil. Falamos sobre o Coliseu, né, gente? Falamos sobre os circos romanos, né? Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês, que o Coliseu Romano, né? Isso eu tinha lembrado. O Coliseu Romano era um local de espetáculo, né? Que as pessoas iam lá assistir os espetáculos para se divertir. E uma coisa, é uma curiosidade, tá? O Coliseu Romano fica em Roma, né? É romano porque está em Roma, mas os romanos, eles conquistaram, né? Na época do Império Romano, vocês devem ter estudado isso em história, eles conquistaram muitos países ali da Europa, do norte da África, inclusive Egito, e ali do Oriente, né? Ali do Médio Oriente ali, né? E aonde eles foram, vários lugares, eles construíram esses anfiteatros. Então, não existe só em Roma, né? Um anfiteatro desse tipo. Existe em vários lugares, né? Existem ruínas e existem outros muito bem conservados que são usados para apresentação até hoje. E acho que eu comentei com vocês, né? Já que os nossos estádios de futebol são bem parecidos com esse anfiteatro romano, né? As entradas, as arquibancadas, as saídas. Então, é muito interessante assim, saber que em várias regiões, em vários países, existem teatros muito parecidos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu acho algum aqui, para mostrar para vocês. 10 arenas romanas que resistem ao tempo, né? Quantos coliseus existem no mundo? Existem vários.
Olha, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, se tem só de Roma, se tem outros. Ó, tem outros aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Tem muita propaganda nessa reportagem, mas dá para mostrar para vocês mais ou menos algumas cidades do mundo, por aí, pela Europa, e que existem, né, teatros muito parecidos com o de Roma, né? Ó, arenas romanas. Vamos lá. Esse é o de Roma, né? Coliseu de Roma. Agora, aqui tem outros, né? Pula, Arena de Pula. Pula é uma cidade. Não sei dizer para vocês onde é a cidade de Pula. Seria uma questão de pesquisar, mas, olha, está aqui a imagem dele aqui para vocês verem. Então, para onde eles iam, né? Para onde os romanos iam, né? Arles. Arles é França. Tá? Arena de Arles, na França. Então, onde eles conquistavam, eles levavam esse divertimento para os lugares conquistados, Festival Romano. Aqui tem outro, né? Tunísia, tá? Esse aqui é na Tunísia. E vocês... Capua. Aqui outra também. Arena, escavado na arena, que não fala. Esse aqui é na Turquia. Né? Esse é bem parecido com o teatro grego. Né? Os romanos se inspiraram muito nos gregos para construir e para fazer arte. Eles aprenderam muitas coisas com os gregos. Aqui é outro, né? Esse aqui de onde é? Esse aqui é na França também, está muito bem conservado. Verona. Esse aqui de Verona, gente, ele funciona. Vocês estão vendo que está cheio de gente. Ele funciona com espetáculos de música. Ele é um local usado até hoje para apresentações. É esse que está aqui, que vocês estão vendo aqui agora. E vocês estão vendo que ele está lotado aqui de gente, né? As arquibancadas estão lotadas de pessoas sentadas para assistir um espetáculo e que acontecia, né? Vamos esquecer um pouco da pandemia, e são espetáculos que acontecem ainda. Vocês estão vendo que tem até um tapete vermelho aqui no chão, né? Deve ser algum espetáculo, algum evento bem importante para ter esse tapete vermelho aqui no chão. E assim vai, gente. Os romanos fizeram esses teatros em vários lugares do mundo, tá? Para apresentar espetáculos e divertir o povo, né? Para divertir o povo, os romanos e os povos conquistados também. Deixa eu ver aqui, está terminando a nossa aula, tem só mais 2 minutinhos. O que vocês acharam? Gostaram do circo? Dos circos? Gostaram? Sim. O que vocês acharam dos teatros romanos? Interessante, não é? É bem bacana. E a gente fala sempre do Coliseu de Roma, e às vezes a gente esquece e não sabe que existem outros. O de Roma, se eu não estou enganada, é o maior, mas os outros são muito grandes também, e tem alguns muito bem conservados. É bem interessante. Esse de Verona, na Itália também, né? É a cidade do Romeu e da Julieta. Né? Romeu e Julieta, a história do Romeu e Julieta acontece em Verona, e é onde existe esse teatro que eu mostrei para vocês, que funciona com apresentações de música, e até hoje tem apresentações nesse teatro. Tá bom? Gente, então fica assim, vocês me mandem o projeto que vocês fizeram, o roteiro, tá?
Eu vou ler e se não der para filmar, a gente conversa. Próxima aula, então vocês me mandam agora, que eu vou ler, e próxima aula a gente fala sobre ele, tá bom? Ok? A gente fala sobre o roteiro que vocês fizeram e a gente vai começar outro capítulo na apostila. Tá? Professora, então a gente não vai... Só fala, Laís, não entendi. Então a gente não vai precisar gravar? Por enquanto, não. Eu vou ler e se for muito difícil mesmo, a gente esquece a gravação. Tá? Eu sei que é difícil porque vocês não estão juntos, né? Não dá para juntar, né? E fazer sozinho. Mas vocês conseguiram fazer um filmezinho para mim da outra vez, sozinhos. Mas a gente vê. Por enquanto, fica suspensa a gravação, tá bom? Façam um roteiro bem bonito, caprichem, me mandem, e aí eu fico satisfeita só com o roteiro, tá? E dou nota para vocês pelo roteiro. Tchau. E... Vamos lá, página 94. Quem pode ler aí, ó? Situações de proporcionalidade e de não proporcionalidade. Quem pode ler aí? Ninguém? Bom, então eu vou ler, tá, gente? Olha lá. A proporção está presente em diversas situações do dia a dia, mas muitas vezes não a percebemos. Observe a situação a seguir. Dona Alzira, ó, nome da minha sogra. Dona Alzira é costureira de uma confecção. Ela recebe as peças de tecido cortadas, a linha, os botões e o modelo da camisa. Para saber a quantidade exata de botões a serem usados, ela utiliza uma tabela como esta. Então, vocês podem ver que na tabela diz a quantidade de camisas e a quantidade de botões, né? Eu acho até muito botão para uma camisa, né? 12. Então, ó, 12 botões na camiseta, 24 botões em 2 camisetas, 36 botões em 3 camisetas, e assim por diante, né? Observe que, quando multiplicamos a grandeza quantidade de camisas, a grandeza quantidade de botões é multiplicada pelo mesmo valor. Quando isso acontece, temos uma proporcionalidade direta entre as grandezas. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos dar uma olhada aí nessa tabela com atenção. E vamos tentar entender onde que está a proporção, ok? Vamos lá. Vocês podem perceber que ele fala o seguinte, né? Se nós multiplicamos a grandeza, a quantidade de camisas, a grandeza, quantidade de botões é multiplicada pelo mesmo valor. Então, se a gente pegar, né, a grandeza, quantidade de camisas e multiplicar, vamos ver aqui. No primeiro caso, ela multiplica por quanto? Por quanto que a grandeza, quantidade de camisas multiplica aqui? Por 2. Por 2, né? E a quantidade de botões multiplica por quanto? Por 2 também. Por 2 também. Então, olha só, tivemos uma proporção aí, né? Só que isso é suficiente para dizer que é uma proporção direta? Que a quantidade de camisas e de botões cresce numa proporção direta?
ou de modo proporcional? Por que que não é suficiente? Eu tenho que ver o resto, né? Se continua, se mantém, né? Vamos conferir o resto, ver se o resto se mantém. Daqui para cá eu multipliquei por quanto, gente? Por 3. Por 3, né? De 1 virou 3 camisas. E a quantidade de botões? De 12 para 36. Por 3. Triplicou também, né? Então tá mantendo, né? A proporção tá se mantendo. Então, se eu for olhar as outras, aqui multiplicou por 4. E aqui multiplicou por 4 também, né? E na última também vale. Eu vou perceber que na última também multiplica por 5 e a quantidade de botões também quintuplica, ok? Então, elas são grandezas proporcionais e elas são proporcionais de modo direto, né? Por quê? Porque quando aumenta a quantidade de camisas, a quantidade de botões aumenta na mesma proporção, né? Se eu multipliquei por 2, a quantidade de botões multiplica por 2 também, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual seria a razão entre a quantidade de botões e a quantidade de camisas? Perguntando de razão, lembra de razão? Qual seria a razão entre quantidade de botões e quantidade de camisas? 12 sobre 1? 12 sobre 1, né? Ou simplesmente 12, né? Porque se eu pegar a quantidade de botões e a quantidade de camisas correspondente, sempre vai dar 12, né? Quer ver? Se eu tenho, né, uma razão entre botões e camisas, na hora que eu tiver uma camisa, eu vou ter 12 botões. Não é isso? Na hora que eu tiver duas camisas, eu vou ter 24 botões, né? E assim por diante. Ou seja, a razão entre elas é 12, né? A razão entre botões e camisetas é uma razão de 12. E essa razão se mantém, né? Conforme aumenta a quantidade de camisas. Então eu posso dizer que existe uma proporção, ok? Uma proporção direta. E a gente vai ver que esse cara aqui, né? A gente já falou um pouco disso ontem. Chama como? Como é que chama esse cara aqui? Não, a gente vai falar um pouco mais dele hoje, né? Mas ele é a constante ou fator de proporcionalidade. Ou seja, não importa a quantidade de camisas e botões, a proporção sempre vai ser 12, ok? Esse é um valor constante, ele sempre vai existir, né? A quantidade de botões dividida pela quantidade de camisas sempre vai ser esse valor fixo, esse fator de proporcionalidade 12, ok? Tudo bem, turma? Vamos continuar dando uma olhada lá. Vamos ver o próximo exemplo da apostila aí. Observe outra situação. A conta de um telefone pós-pago é calculada com uma taxa fixa de R$ 18,00, mais 20 centavos por cada minuto falado. Então, a tabela a seguir, ela simula alguns valores possíveis de serem pagos de acordo com os minutos utilizados. Então, vamos imaginar o seguinte, a pessoa utilizou 100 minutos. Ela vai pagar aquele valor fixo de 18, mais 20 centavos para cada minuto. Então, 20 centavos vezes 100 daria R$20, né? Então, R$20 mais 18 deu 38, ok? Agora eu vou fazer o quê? Vou dobrar a quantidade de minutos, né? Em vez de 100 vai ser 200. Calculando aqui, R$18 mais 20 centavos para cada minuto, vezes 200 minutos, dá 30 mais 18, dá 50, desculpa, dá 40 mais 18, dá 58, ok?
E depois, com 300 minutos, dá R$ 78. Olha só, presta muita atenção, gente. Observe que quando os minutos dobram, os minutos estão dobrando, né? O valor a ser pago não dobra, né? Olha só, os minutos dobraram. Multiplicou por 2. Aqui não multiplicou por 2. Tá vendo que de 38 para 58 não dobrou? Né? Da mesma forma, quando os minutos triplicam aqui, o preço não triplica também, né? Então, embora as duas grandezas aumentem, podemos dizer que elas não são proporcionais. Sacou? Então, ó, isso é super importante, gente. Nem todas as grandezas apresentam relações proporcionais. Nesses casos, dizemos que as grandezas são não proporcionais. Então, é bom a gente ficar atento com isso, né? Às vezes a gente percebe, bom, o preço está aumentando conforme eu vou consumindo mais. Então, é uma grandeza proporcional? Não necessariamente. Você tem que ver se existe uma constante que se mantém, uma proporção, né? Que exista em todos os casos, né? Se na hora que eu dobro, o outro dobra também. Se na hora que eu triplico, o outro triplica também. Tá bom? E aí, um outro exemplo, né? Que a apostila traz, é o custo da gasolina, né? Então, os litros aqui, né? Quantos litros eu vou abastecer e o preço, né? Então, vamos dar uma olhada. Com 2 litros, eu pago R$ 8,00. Daqui eu vou dobrar, né? O preço vai dobrar também, gente? Vai, né? Olha lá, de 8 foi para 16. E se eu triplicar, ou se eu quadruplicar aqui, né? Ó, aqui eu vou quadruplicar também, ó. De 8 para 32 vezes 4. Preciso sempre me basear no primeiro número da tabela? Não, eu estou sempre puxando dele, porque nessa outra tabela era mais fácil, né? Essa tabela aqui da quantidade de camisas de botões, era mais fácil me basear no primeiro número para ir ver a multiplicação. Mas eu não preciso. Se vocês forem reparar aqui na quantidade da gasolina, ela dobra de um número para o outro. Então eu posso pegar o número anterior mesmo. O próprio 8 para ir para o 16. Não preciso pegar o 1 para pular para o 16. Então aqui dobrou também. Tá bom? Isso é suficiente para eu provar que existe uma relação de proporção, né? Aí ele escreve a razão, né? Aquela pergunta que eu fiz para vocês. Qual é a razão, né? Entre os números da primeira linha pelos números da segunda linha. Então a gente vai colocar os da primeira linha em cima e os da segunda linha embaixo. Fica 2 dividido por 8, que simplificando vira 1/4. 4 dividido por 16, que simplificando também dá 1/4. E olha só, está se mantendo, né? A proporção. Ó. São grandezas diretamente proporcionais. E aí surge o que eu vinha falando, né? Ó, o famoso fator de proporcionalidade. Ele vai ser o resultado da razão, né? Da simplificação aqui desse quociente, em todos os casos, em todos os elementos dessa sequência, né? Então, são diretamente proporcionais quando existir um número constante, um valor chamado fator de proporcionalidade, que seja o resultado de todas as divisões, né? Todas as divisões são o mesmo valor, todas as razões são proporcionais, né? Quando existir o mesmo resultado para elas, né? Na hora que eu for dividir. Beleza, gente? Então, isso é o que a gente vinha falando de fator de proporcionalidade, razão, ou constante de proporcionalidade, ok? A gente pode tentar investigar isso, né, em várias situações, ok? Vocês estão, tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Sim? E a minha conexão tá boa? Tá? Ok. O que eu percebi agora é que deu um atraso para voltar aqui.
E ele dá alguns exemplos aí na apostila, né? Para conferir se as sequências são proporcionais, né? Então ele dá um exemplo aí já resolvido, tá vendo? 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18. E aí o que ele faz? Ele coloca um sobre o outro, né? Coloca uma sequência sobre a outra e vê se existe uma igualdade, né? Ou se elas são proporcionais. E de fato, elas são, né? A proporção é 1/3 em todos os casos aí, né? E aí ele pega uma outra sequência, 10, menos 4, menos 5, 2, e uma outra que é 5, 2, menos 2, 5 e 1, né? E dá para ver logo de cara que não tem proporcionalidade nenhuma, né? Uma dá 2, outra dá menos 2, né? E ainda tem um problema aí, repara, que ele escreve de um jeito que fica super confuso. Parece que tem 5 números aqui, não parece? Repara. 5, 2, menos 2, 5 e 1. Não parece que são 5 números? Mas na verdade aqui ele quis dizer que é 2,5, né? Menos 2,5. Olha que confuso, gente. O que ele deveria ter feito aqui para não confundir, né? Ele deveria ter usado ponto e vírgula. Assim, ó, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Aí dá para diferenciar que esse cara é só vírgula, né? Que é menos 2,5. Mas de qualquer forma não existe uma proporção, porque na hora que eu divido 10 por 5 dá 2, né? E na hora que eu divido menos 4 por 2 dá menos 2. Então não é a mesma razão, né? Então, por quê? Porque já trocou o sinal, né? Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver essas atividades aqui, a 1 e a 2. Vamos descobrir qual é o fator de proporcionalidade nessa sucessão. Se ele já afirma, né? Que ela é uma sucessão diretamente proporcional. Então, e a questão 2 é a gente identificar os valores aí, né? MNP. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Então, todo mundo aí na página 96 pode ver que uma receita rende 600 gramas, 2 receitas rendem 1.200 gramas, né? 3 receitas, 1.800 gramas. Então, existe uma proporção aí, né, gente? Dá para perceber que existe uma proporcionalidade direta. Quando eu dobro a quantidade de receitas, dobra a quantidade de biscoito, né? A massa de biscoito que eu vou fazer. Se eu triplicar a receita, vai triplicar o rendimento de biscoitos ali, né? 1.800 gramas. Então, olha só, multiplicando por 2 a grandeza, a quantidade de receitas, o que acontecerá com a grandeza rendimento? Vai multiplicar por 2 também. Vai dobrar por 2. Multiplicar por 2. Ou dobrar, né? Como vocês preferirem falar. Ok? E a letra B? Vai multiplicar por 4. Sim, né? Se você multiplica por 4 a quantidade de receitas, multiplica por 4 o rendimento de biscoito, né? E a letra C? Dividindo por 2 agora, dividindo, né? Quantidade de receitas, o que acontece com o rendimento? Vai dividir por 2 também. Divide por 2. Parece idiota, né? A gente ficar fazendo isso. Mas é importante a gente perceber que existe essa relação em todos os casos, né? Porque se ela não se aplicar em um caso só, basta um caso que ela não se aplica para destruir a proporção, ok? Matemática tem muito disso também. Né? Se você tem uma sequência que vale a mesma regra para quase todos, a partir do momento que não vale para um, estragou a sequência, né? Então, letra D. As grandezas, quantidade de receitas e rendimento são diretamente proporcionais? Sim? Sim! Escreva a razão agora, gente. Vamos escrever qual é a razão entre cada um dos números da primeira coluna e seu correspondente na segunda coluna.
E aí vamos encontrar o fator de proporcionalidade aí. E podia dar um pouco mais de espaço, né? Fica meio apertado aí na apostila, né? Mas dá para escrever. Aperta aí a letra. Tudo certo, turma? Conseguiram montar aí? Qual que ficou a razão aí entre os termos da primeira coluna e da segunda coluna? Qual é a razão que a gente tem? 1/600. 1/600, né? Isso vale para todas as linhas da tabela, né? Se eu dividir 2 por 1.200 e eu simplificar, né? 2.200. Se eu simplificar essa razão, vai dar 1/600 também, né? A mesma coisa que o 3/1.800, né? Todo mundo dá essa mesma razão. E qual é o fator de proporcionalidade? 600. 1/600, né? Se eu inverter aqui, dividir, né, o rendimento pela quantidade de receitas, dividir a segunda coluna pela primeira, dá 600. Né? Mas como eu estou dividindo a primeira coluna pela segunda, dá 1/600. Muda alguma coisa? Não muda nada, né? Só a forma de você dizer, né? Mas meio que está implícito na nossa fala, né? Está embutido, né? Que quando eu falo 1/600, significa que se eu for no caminho inverso, vai ser vezes 600, né? Em vez de dividir por 600, ok? Beleza, gente? Então, o fator de proporcionalidade, nesse caso, é 1/600 ou 600 se a gente fizer o caminho inverso, ok? Tá bom? Anotaram aí? Então, a questão F, ele pede para ser bolado uma situação problema aí, né? Que a gente poderia incluir o lance da proporção, né? O que vocês acham de fazer isso aí? Não tá afim não, Matheus? Vou fazer o seguinte, gente. Amanhã eu passo tarefa, então, tá? Hoje não vou passar tarefa, não, ok? Então, amanhã a gente continua falando de proporção direta e a gente também vai falar sobre a proporção inversa, ok? Tchau, turma. Fala, galera. Aula de língua portuguesa, dia 3/12, últimas aulas da quinta-feira, ok? Nós estamos estudando ortografia, uso de C cedilha, S, SS, X, SC, XC, G, J and Z, que ainda não chegamos lá, né? Vai ter o vídeo no meio aqui. Então, estou passando o vídeo para vocês só para inteirar o conhecimento aí que nós estamos vendo de ortografia, right? Vamos lá. Ei, você aí! Pegue uma caneta e um papel. Você sabe escrever a palavra exceção? Escreva em 5 segundos. Ei, você aí, tá com a caneta e o papel? Você sabe escrever a palavra viagem? Escreva em 5 segundos. Um som de Atari. Parece um jogo de Atari. Aquele som parece um jogo de Atari. Ei, você aí! Agora quero saber. Você sabe escrever a palavra viajar? Escreva em 5 segundos.
Ei, você aí, pega a caneta e o papel. Você sabe escrever a palavra realizar? Escreva em 5 segundos. Quieto. E viajar, não se esqueçam da regra, tá? Como eu falei, nas formas verbais terminadas em jar. Então, alojar, arranjar, arejar e viajar, tá? Palavras de origem tupi, novamente, palavras de estrangeirismo, certo? Então, tupi, africana, árabe, jiboia, canjica, tá? Jiboia, canjica, né? São coisas, são palavras de origem africana, árabe ou indígena tupi, certo? Nas palavras de outras que já também se apresentam com a letra J, no caso, tá? Então, exemplos, que deriva da palavra gorja, que é gorjeio, que é de gorjear, né? O pássaro que gorjeia. Vocês sabem o que é gorjear, né? O pássaro gorjear, sabe? É aquele som que o pássaro faz, tá? Cerejeira, que já vem da palavra cereja, né? Lembra que eu falei a questão? Porque o que acontece? Existem as exceções. Como existem as exceções, eu penso a respeito do quê? O que eu tenho que pensar primeiro de tudo? Né? O que eu tenho que pensar primeiro de tudo? Eu tenho que pensar a respeito da palavra que dá origem a essa outra palavra, tá? Então, toda vez que você tiver uma dúvida, você sempre pense numa outra palavra. Porque, olha quanta regra. Nós temos quantas páginas no livro aqui, ó? 1, 2, 3, 4 palavras, páginas cheinhas de regras. Mas pelo uso, pelo conhecimento, por palavras similares, por construções similares, por formação de palavras, por origem de palavras, a gente, por associação, consegue aplicar a regra, tá? Então, sempre pense assim. E uma exceção ou outra, você tem que dar uma decoradinha, que nem viajar, concerto, né? Essas coisas. Tem umas que são de homônimos, de homógrafos, que eu estava falando, né? Homófonos. Aí você tem que conhecer um pouquinho para saber o que é cada contexto, tá? Sem com C, sem com S, né? Entendeu? Até entra aquela questão do mais e do mas, entra várias questões de mal com um, mal com L, você tem que saber o que é advérbio e o que é adjetivo, né? Então, quando é adjetivo é grafado de uma maneira, quando é advérbio é grafado de outra maneira, mas são regras muito específicas, então acaba sendo, e são palavras corriqueiras, então a gente acaba gravando essas regras, tá? Mas tirando isso, vocês têm que ir para o processo de associação de palavras com a mesma formação. Usos de Z. Palavras que são apresentadas com Z, deslizar, que vem de deslize, razão, que vem de razoável, enraizar, raiz, tá? Nos sufixos es, esa, izar e isação, realizar, nobreza, poetizar, caracterização, tá? Então, em diminutivos derivados de palavras que têm um S. Então, irmão, irmãozinho, nariz, narizinho, mar, marzinho, tá? Então, nos diminutivos eu também coloco o quê? Z, que não tenham o S, tá? Se tiver o S, aí ela entra com o diminutivo com S, tá? Na língua portuguesa também há palavras que são homófonas, que era o que eu estava falando para vocês aqui, ó. Eu já tinha até falado alguns exemplos. Então, cozer é que vem do verbo cozinhar, né? E cozer com S é cozer de costurar, tá? Existe o verbo cozer, mas é que é sinônimo de costura, tá? E é com S. Tá? Prezar, gostar, sentir apreço por alguém, gostar bastante de alguém. Prezar, prender, sentido de prender, tá? Traz com Z é no sentido do verbo trazer e traz é na parte posterior de algo, tá? É o quê? De lugar, né? É questão de localização, tá? Então, por que traz é com Z? Porque é do verbo trazer. Agora ele está atrás de você. É com S, porque é parte posterior. Tá? O traz e atrás eu escrevo com S, sim, porque é o quê? Parte posterior, é posicionamento. Então você tem que conhecer bem, né? Assim, o contexto para você poder grafar corretamente, tá? Isso não é decoreba, isso com o tempo, com o exercício,
com leitura, com escrita, com produção de texto, vocês conseguem, eu ia falar sorver, ó, conseguem absorver. Sorver também serve, é que é uma palavra mais rebuscada. Vocês conseguem absorver melhor esse conteúdo. Qual é a melhor maneira? Sempre estar estudando, fazendo os exercícios, olhando os exemplos, tá? Prestar atenção, por que aqui está com S, por que aqui está com Z? E vocês têm a possibilidade hoje em dia que vocês têm os mecanismos de busca da internet que facilitam a vida de vocês nesse sentido. Porque às vezes eu tinha esses tipos de dúvida quando eu era estudante e eu só tinha como ir buscar nos livros, e às vezes não encontrava, porque ou não sabia buscar no livro, ou porque não tinha, porque era caso muito específico, às vezes era coisa de atualização e o livro que eu tinha era de uma edição mais antiga, tá? Então hoje vocês têm menos dificuldade. O que vocês têm que estar atentos a isso é com relação ao novo acordo ortográfico. Então, o acordo ortográfico começou a vigorar de fato em 2016. Então, toda vez que vocês forem pesquisar com relação à acentuação e ortografia com hífen, né, que vocês viram isso ano passado no 6º ano, mas não sei se vocês lembram, vocês têm que estar atentos se a fonte de onde vocês estão pesquisando esses tipos de ortografia são de pós 2016, tá? Essa é a única preocupação que vocês precisam ter. Quando se trata de ortografia, acentuação, hífen, e até mesmo, né, uma ortografia de uma maneira geral, vocês têm que olhar se é a partir de 2016, para estar atualizada a informação. Por isso que fala de site confiável. Até porque se for um site confiável, ele vai dizer a referência anterior e vai dizer qual é a referência atual. Ele vai colocar a referência bibliográfica, que nem quando tem o texto, que na apostila que a gente vê o livro de vocês, a gente pega lá e tá lá, quando pega de página da internet, acesso, data tal. Vocês já repararam que tem texto de internet que a gente lê na apostila que está escrito lá, acesso, data tal? Para a gente saber qual foi a data, entendeu? Para saber a data que está acontecendo aquilo lá. Ou seja, até o presente dia, aquela informação estava daquela maneira. Se a partir de amanhã mudar, está dizendo que foi publicado daquela maneira, porque foi publicado por causa que foi pesquisado naquele dia. Isso é referência bibliográfica voltada para a questão digital. Tá? Isso é importante vocês saberem. Não tem muito a ver com o que eu estou falando agora de ortografia, mas tem a ver com a questão de vocês aprenderem a estudar, aprenderem a pesquisar. Tá? Então, estejam atentos com relação a conteúdos, no sentido de ortografia, acentuação e aplicação de hífen, de trema, essas coisas que caíram em desuso, o alfabeto, né? Você entrar em site antigo, você procurar um alfabeto de site que foi publicado antes de 2016, você vai encontrar sem o W, você vai encontrar sem o K, né? Você vai encontrar sem o Y, você vai encontrar o abecedário sem, tá? Apesar de algumas escolas ensinarem com essas letras, né? Mas ser obrigatório, de fato, de constar em livro foi a partir de 2016, que foi obrigatório constar essas coisas, tá? Antes disso não era obrigatório, certo? Deu para entender? Então, ó, tem aqui, ó, deixa eu só falar só mais isso aqui, aí a gente vai brincar um pouquinho, beleza? Então, ó, na língua portuguesa, algumas palavras são pronunciadas da mesma forma, mas se diferenciam nas escritas. Essas palavras nós chamamos de homófonas, tá? Então, ó, homógrafas são escritas da mesma maneira, mas podem significar coisa diferente. Homófonas, elas têm o mesmo som, mas pode ser escrita de maneira diferente, tá? Tanto que tem até um nome. Quando você tem um nome exatamente igual de alguém, é um homônimo, né? Porque tem o mesmo nome. Então, homógrafo é a mesma grafia. Homófono é a mesma sonoridade. Homônimo tem o mesmo sentido, com um significado diferente. Tem a mesma... Homônimos são exatamente iguais, tá? Ok? Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso vocês têm que pesquisar, estudar.